paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula referente à 11ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, do primeiro trimestre de 2021, quando estamos estudando o tema Ester, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo, comentada pelo bispo Abner Ferreira. Graças ao nosso bom Deus, mais uma vez estamos aqui para juntos sermos edificados pelas preciosas lições dessa revista. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos buscar a direção do seu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui diante da Tua Palavra, te louvando e te agradecendo por mais esta oportunidade e buscando de Ti, Senhor, a graça, a direção, a iluminação do Teu Espírito Santo para que possamos entender a Tua verdade. Senhor, nos ajude, visita cada irmão, cada irmã neste momento, entra com a Tua providência em suas vidas, nos seus lares, na sua saúde. Meu Deus, abençoe que todos nós sejamos grandemente impactados pela Tua Palavra e tenhamos de Ti a ousadia e a sabedoria para levarmos adiante o Evangelho da salvação. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço pela sua companhia, pela sua participação neste canal e, como sempre, peço que você deixe aqui o seu like para que possamos subir de relevância no YouTube. Se inscreva se você ainda não é inscrito, nos ajude a divulgar este trabalho, compartilhando esse vídeo em suas redes sociais e com outros irmãos. Também você pode colaborar com seus comentários sobre esta lição. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado para que você receba de primeira mão as nossas postagens. Hoje estaremos estudando a 11ª lição da nossa revista, que traz como título Deus apresenta salvação ao cristão. Os hinos da harpa cristã sugeridos para esta lição são os de número 169, 171 e 172 e podem ser encontrados aqui no nosso canal e também nos nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O textuário de hoje encontra-se no livro de Ester, capítulo de número 8 e o versículo 16, e assim diz a palavra do Senhor. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. A verdade aplicada nos diz que o Senhor Deus está atento ao seu povo nesta terra para cuidar e guardar. Os textos de referência encontram-se no livro de Ester, capítulo de número 8, e os versículos 1, 2, 7 e 8. E assim diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. O primeiro objetivo desta lição é conscientizar de que Deus atua a favor do seu povo. O motivo de oração desta semana é orar para que a nossa nação seja fortemente impactada com a palavra de Deus. Estudaremos hoje os acontecimentos do capítulo 8 do livro de Ester, que nos mostra o agir de Deus em favor do seu povo, especialmente em favor de Mardoqueu, que escolheu fazer o que era correto diante do Senhor e foi agraciado por ele,
recebendo socorro divino na hora certa. O mais lindo de tudo isso é que o nosso Deus continua agindo em nosso favor, abençoando a sua igreja, dando livramentos e chegando na hora certa com o seu socorro em tempos difíceis. Por isso, aconteça o que acontecer, vale a pena permanecermos fiéis ao nosso Deus, pois Ele sempre terá o melhor para cada um de nós, ainda que não estejamos entendendo nada do que se passa ao nosso redor. Como vimos na lição anterior, até mesmo nos momentos em que parece ser o fim, Deus pode mudar completamente a situação adversa em vitória na vida daquele que nele crê. Tópico 1. A bondade de Deus é iminente. A bondade de Deus inclui tudo aquilo que é benéfico, positivo e honroso para com o ser humano e está sempre muito próxima, ao alcance de todos. Sendo Deus bom em si mesmo, também é bom para todas as suas criaturas, pois é a fonte de todo o bem, conforme Tiago 1, 16 ao 18. Todas as bênçãos que desfrutamos hoje e todas que desfrutaremos no futuro emanam de Deus, a inesgotável fonte do bem. Podemos ver a bondade de Deus se revelando nos seus atos de amor, graça e salvação para com a humanidade, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No capítulo 8 do livro de Esther, vemos a bondade de Deus pertinho do seu povo, conduzindo a história, mudando situações, dando o escape e a vitória que eles tanto precisavam naquele momento. Pelo seu infinito amor, misericórdia e bondade, é que o Senhor continua nos auxiliando ainda hoje, em tudo o que precisamos. Devemos confiar mais na bondade do Senhor e crer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. Ele é fiel e jamais nos desamparará. Subtópico 1.1. Deus jamais se esquece. Mardoqueu teve a experiência decepcionante de ver que o próprio rei se esqueceu de que ele lhe salvara a vida e não recebeu do monarca sequer uma palavra como reconhecimento à sua fidelidade. Porém, ele tinha certeza de que Deus não havia esquecido do seu povo e nem das suas promessas, e por isso se manteve fiel ao Senhor e mandou dizer à rainha com toda a ousadia: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Esther 4, 14, a parte A do versículo. Essas foram as palavras de um homem que confiava firmemente nas promessas do Senhor, sabendo que Ele jamais se esquece do seu povo, das suas promessas ou daquilo que fazemos para Ele. Quantas vezes nos encontramos em situações tão complicadas que temos a impressão de que Deus não se lembra mais de nós? Mas o Senhor nos diz na sua palavra: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49, 15. Deus não se esquece de ninguém. Tampouco se esquece daquilo que fazemos para Ele na sua obra. Ele reconhece cada esforço, dedicação, motivação e empenho. No devido tempo, nos dará a recompensa de tudo. Assim como Deus não se esqueceu de Mardoqueu e do seu povo no Império Persa, Ele também não se esquece de nenhum de nós. Subtópico 1.2. Um Deus todo-poderoso. O poder de Deus não tem comparação, não tem limite. Ele, somente Ele, tem todo o poder no céu e na terra e pode, em um momento, mudar aquilo que eu e você não poderíamos mudar a vida inteira. Pela fé, Mardoqueu cria e via a Deus como o Todo-Poderoso de Israel, que tudo podia fazer pelo seu povo
e que, agindo ele, ninguém poderia impedir a vitória. Veja o que disse o salmista: ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Salmo 66, versículo 7. Como tem sido a sua fé no Senhor Jesus Cristo? Você tem crido nas suas promessas e que Ele é o Todo-Poderoso para salvar, curar, libertar e livrar de todo mal? Tem colocado nele a sua total confiança para resolver os seus problemas? Confiar em Deus é a atitude mais certa que um ser humano pode ter na vida, porque essa confiança nos dá segurança, alegria, coragem e força para enfrentarmos qualquer desafio que esteja à nossa frente, independente das circunstâncias ou emoções. Davi sabia muito bem o que era confiar em Deus e por isso escreveu: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. Tanto os carros como os cavalos eram usados como armas em uma guerra. E quanto mais numerosos, mais aumentavam o poder bélico do rei. Porém, Davi não colocava sua confiança nas armas nem na força humana, mas unicamente em Deus, que era e continua sendo a garantia de vitória contra todo mal. Pois somente Ele é o Todo-Poderoso para nos livrar e nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Subtópico 1.3. A lealdade ao Senhor traz recompensas positivas. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra leal significa ser sincero, franco e honesto, fiel aos seus compromissos. Deus é leal, é fiel e busca os fiéis da terra para que estejam com Ele, conforme nos diz o Salmo 101, versículo 6. Ser leal ao Senhor é não abandonar a fé, mas permanecer firme na sua presença, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. É não negar a fé onde quer que você esteja. Tanto Mardoqueu como Esther foram grandemente recompensados por serem fiéis a Deus. O Senhor mudou o decreto de morte em bênçãos em suas vidas, porque não duvidaram, mas permaneceram firmes, creram e confiaram nele. Da mesma maneira, aquela situação que parece sem saída e um fim para você hoje, pode ser transformada pelo Senhor Jesus em uma nova oportunidade de vida plena com Deus, cheia das bênçãos e das misericórdias do Senhor, já aqui nessa vida e no porvir. Veja uma das recompensas maravilhosas que o Senhor Jesus nos garante na sua palavra. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. A fidelidade é uma das características do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. E deve ser a característica também de todo verdadeiro cristão, mesmo diante das dificuldades e das perseguições desse mundo, pois certamente a recompensa de Deus chegará. O segundo objetivo desta lição é ensinar que existem pessoas que são exemplos para nós. Tópico 2. Viver com Deus traz crescimento. É Deus quem dá o crescimento a tudo que existe no universo. Quando vivemos em comunhão com Ele, recebemos dele o crescimento não só físico, material, mas também o crescimento espiritual que tanto precisamos. Veja que no caso de Mardoqueu, houve tanto crescimento espiritual, por se humilhar na presença do Senhor e clamar a Ele, quanto o crescimento social e econômico, pois foi honrado diante de todos e passou a servir o rei no palácio. Sabendo da importância do crescimento do cristão na presença do Senhor, o apóstolo Pedro admoesta seus leitores que já conhecem a verdade a guardar-se do engano dos homens. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora
como no dia eterno. 2 Pedro 3,18. Subtópico 2.1. Vivendo o melhor de Deus. O comentarista faz uma pergunta importantíssima para todos nós nesse subtópico. Se hoje lhe perguntassem se você está vivendo o melhor de Deus, qual seria a sua resposta? Ele também deixa claro aqui que viver o melhor de Deus é fazer o que o Senhor quer que façamos nesse mundo. É andarmos em obediência à sua palavra e buscarmos cada vez mais a comunhão com o nosso Criador amado. Vivemos o melhor de Deus quando aprendemos a adorá-lo em espírito e em verdade. É quando damos lugar ao Espírito Santo de Deus para trabalhar em nossa vida e desarraigar do nosso coração tudo aquilo que não agrada ao Senhor, fazendo-nos novas criaturas na sua presença. O comentário da revista do professor traz a seguinte observação. Mardoqueu foi um homem sábio que agiu conforme a direção de Deus. Por isso desfrutou das bênçãos do Senhor. Muitos cristãos não apresentam a vida correta nos caminhos do Senhor, porque não possuem um juízo apropriado das Escrituras. Como desprezar o ensino, agem de maneira errada e padecem por isso. É por esse motivo que Deus nos alerta na sua palavra. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6, a parte A do versículo. Precisamos conhecer mais e mais o nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3, a parte A do versículo. Somente buscando a presença do Senhor dia após dia, atentamente ouvindo e obedecendo o que Ele nos diz na sua palavra, seremos alcançados pelas suas bênçãos, como está escrito em Deuteronômio 28. Subtópico 2.2. Desfrutando das bênçãos do Senhor. A vitória de Mardoqueu foi além do que ele podia imaginar. Assim como as bênçãos que Deus tem reservado para cada um de nós vão além do que nós podemos imaginar, já aqui nessa vida e no porvir, como está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 aos Coríntios 2:9. Observe que na sua angústia e humilhação, Mardoqueu se vestiu de pano de saco e cinza. Porém, no momento da sua vitória, suas vestes de humilhação foram trocadas pelo esplendor das vestes reais. O anel de honra que era do seu inimigo, assim como os seus bens, com direito de usufruir todas as bênçãos concedidas pelo Senhor. Deus se alegra em ver os seus filhos felizes, desfrutando das suas bênçãos. Subtópico 2.3. Com Deus, a vitória é certa. Apesar de Amã já ter morrido, o decreto de morte contra o povo de Deus continuava válido e precisava que acontecesse algo para que não fosse executado o genocídio. Os atos de uma pessoa má, que não tem o temor de Deus, podem continuar com seus efeitos maléficos sobre as outras pessoas, até mesmo depois da sua morte. Algo precisava ser feito para que a vitória fosse total, pois, a não ser que houvesse algum tipo de intervenção, todo o povo judeu seria atacado e mortos pelos persas, conforme constava no decreto selado pelo rei no prazo de 9 meses. Contudo, a vitória, quando vem de Deus, é certa e completa. Vemos aqui no capítulo 8 do livro de Esther que, como a palavra do rei não podia voltar atrás e nem o seu decreto podia ser revogado, para atender a rainha, Assuero permitiu que se fizesse um novo decreto, dando aos judeus todo o direito de se defenderem quando fossem atacados. E isso trouxe júbilo e vitória ao povo de Deus. O terceiro objetivo desta lição é explicar que Deus tem o melhor para os seus servos. Tópico 3. Os planos de Deus são perfeitos. Deus é totalmente perfeito, irrepreensível, impecável, sem falha alguma
excelente em tudo o que faz ou planeja. E é por isso que temos a confiança de que os seus planos para cada um de nós também são perfeitos. O comentarista destaca nesse tópico que Amã foi julgado e condenado pelo simples fato de querer pôr as mãos sobre o povo de Deus. Esta foi a mesma obra de Jesus na cruz do Calvário. O diabo arquitetou destruir o povo de Deus, porém a Bíblia nos narra: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. A salvação nunca foi, não é e jamais será fruto de iniciativa humana. Ela foi idealizada e planejada pelo nosso Deus, antes mesmo de ter criado o mundo e ter formado o primeiro homem, conforme 1 Pedro 1,20. Creia nos planos de Deus para a sua vida, porque eles são perfeitos como perfeito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Subtópico 3.1. A justiça de Deus predomina nesse mundo de maldades. Com a entrada do pecado no mundo, toda sorte de maldades passou a fazer parte da vida daqueles que não têm temor de Deus. Amã foi um desses que deu lugar ao diabo na sua vida e encheu o seu coração de orgulho e ódio contra o povo judeu, ao ponto de querer exterminá-los com uma maldade sem precedentes. Várias vezes na história vemos o povo judeu sendo vítimas de tentativa de extermínio, como por exemplo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, conhecido como o Holocausto. As barbáries cometidas por Hitler contra o povo judeu foram terríveis. Quantas maldades estamos vendo também nesses últimos dias, em meio a uma pandemia também sem precedentes, onde pessoas inescrupulosas que estão no poder têm lançado mão do controle social para impor suas tiranias contra o povo, ao ponto de se omitirem e não prestarem o devido socorro com as providências necessárias à saúde. Quanta desinformação repetida à exaustão para confundir e prejudicar as pessoas. A maldade está em toda parte e às vezes nos pegamos pensando que não tem mais solução para essas situações. Porém, a boa notícia é que a justiça de Deus continua predominando no mundo. Ela não falha, meu amado irmão, e nem se atrasa, e chega o dia onde todos aqueles que cometem a maldade se deparam com ela para prestarem contas, como aconteceu com Amã. Por isso acreditamos que o nosso Deus está vendo e pesando na sua justa balança tudo o que acontece no mundo e age em favor da sua igreja aqui na terra, pois como está escrito, muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Provérbios 29:26. E mais, povo de Deus, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Salmo 98, versículo 9. Subtópico 3.2. Aprendendo com Esther e Mardoqueu. O comentarista destaca nesse subtópico que a história de Mardoqueu e Esther nos ensina a sermos cristãos em meio à desumanidade estabelecida no mundo. Aprendemos com eles que devemos permanecer fiéis a Deus aonde quer que estejamos, em casa ou no trabalho, na nossa cidade ou em terras estranhas, não importando se as circunstâncias estão ou não favoráveis. Aprendemos que diante de uma crise tão séria como aquela, e como essa que estamos passando agora, devemos praticar o altruísmo e o amor para com o próximo por meio das nossas atitudes e ações, fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudarmos os nossos irmãos. Aprendemos que em qualquer situação, por mais absurda que seja, devemos sempre confiar e descansar nas promessas do Senhor Jesus, pois Ele jamais nos deixa só. São dele as palavras, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20, a parte B do versículo. Subtópico 3.3.
O céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas. Sabemos que todo tipo de maldade que atingiu a humanidade após a queda de Adão e Eva, até chegar à situação caótica dos nossos dias, um dia cessará. Para todos os que pela fé receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, existe a viva esperança de um dia estar com Ele no céu. No reino dos céus não haverá pessoas más, mentirosas, impuras, idólatras, imorais, violentas ou corruptas, conforme Gálatas 5, 19 ao 21 e Apocalipse 22, 15. Não haverá mais choro, enfermidades, morte ou dor, porque ali não entra pecado. E o próprio Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estará a reinar. E como disse o profeta Daniel, o seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Daniel 4, 3, a parte B do versículo. Para concluir, constatamos nesta lição que Deus honra aquele que persevera e é provado nas batalhas do dia a dia, como foi o caso de Mardoqueu. Aprendemos que não devemos desistir, pois Deus está sempre conosco, fortalecendo-nos e nos preparando para recebermos a vitória na hora certa. O tempo de receber a vitória é dele e não nosso. Convidamos você, meu irmão, minha irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa cristã que foram sugeridos pela revista e também acessar os demais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org. Disponibilizamos ali os hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Os links de acesso estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal. Deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho e compartilhe esse vídeo com outros irmãos e também nas suas redes sociais, se for possível. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.